Vamos lá pro processo então, né, galera? Como que se deu o processo de independência do Brasil? Cara, o Dom Pedro, ele fez um acordo com a elite brasileira. Quem que é a elite brasileira? Os aristocratas, né, a galera que ficou ali, né, e que tá no bem bom aqui no Brasil. Os donos das datas, né, ou seja, os donos das extrações auríferas. A galera que é dona de latifúndio, ou seja, os grandes latifundiários, os senhores de engenho. Todas essas pessoas são... Meu Deus, terremoto! São todas essas pessoas fazem parte da elite brasileira, tá? Essa elite brasileira gosta de frequentar uma sociedade secreta muito poderosa que tem aqui no Brasil, que é a Sociedade Secreta Maçônica, ou a maçonaria, tá? Eu já expliquei nos vídeos atrás, mas eu vou explicar de novo o que é a maçonaria. A maçonaria foi um movimento dos pedreiros na Idade Média lá na Europa, tá? Mas esse movimento começou a crescer cada vez mais e se tornou uma sociedade secreta quase que mundial, beleza? O que vai acontecer é que essa sociedade secreta ela é muito poderosa e ela tem, né, muita influência aristocrata. Esses maçônicos vão redigir um manifesto maçônico pedindo para que o Dom Pedro fique em Brasil. Em Brasil foi foda, né? No Brasil. Beleza? Então, o Brasil agora, né, tem essa situação. Dom Pedro vai ficar ou não vai ficar? Para convencer o Dom Pedro, o manifesto maçônico, que contava com muitas, mas muitas assinaturas mesmo, tá? Ele vai tentar convencer e tentar argumentar por que é muito mais vantajoso pro Dom Pedro I ficar. Na verdade, ainda não é primeiro, né? Dom Pedro, beleza? Porque se ele for para Portugal, ele vai ser Dom Pedro IV, porque já tiveram outros 3 Dom Pedros, né, governando Portugal. Se ele ficar, ele vai ser o Dom Pedro I. Então, trazendo essa dimensão histórica. Olha só, tu vai ser o primeiro rei do Brasil. Olha só que loucura, né? E aí tem outra situação. Se tu for para lá, tu vai ter que obedecer um parlamento. Aqui não, aqui tu pode, né, mandar como tu quiser, né? A gente deixa. A elite deixa tu mandar como tu quiser. E aí o Dom Pedro I vai ficar tentado, né? Porque realmente, de ponto de vista estratégico, para ele valeria muito mais a pena ele ficar no Brasil e ser rei do Brasil, tá? O que vai acontecer, né? Em 9 de janeiro de 1822, ele proclama para o povo: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Foi o conhecidíssimo dia do fico, em 9 de janeiro de 1822. Ele decidiu ficar no Brasil. E aí a elite gostou muito, né? Porque a elite ela queria controlar um processo de independência. Ela não queria que esse processo de independência caísse nas mãos do povo. Tinha muito medo de escravos se rebelarem, como fizeram, por exemplo, no Haiti, tá? E aí a elite vai se aproximar cada vez mais do Dom Pedro, até que, né, os nossos queridos portugueses descobrem, né? E aí a elite vai embora? Não, a elite continua apoiando Dom Pedro, tá? Eu que construí a frase errada. Mas enfim, a nossa elite continua apoiando o Pedro, só que agora vai ter um probleminha, né? Porque agora que o Dom Pedro falou que vai ficar, agora ferrou, irmão. Porque agora o parlamento tá ensandecido, né? O parlamento está considerando o Pedro um desertor, um preso político ele tem que ser, né? Ele tem que ser um cara que tem que ir pro Chilindró, né? Então o parlamento vai mandar o Pedro, vai mandar prender o Pedro, né? Então várias esquadras de Portugal vão começar a se deslocar, né, até o Brasil para tentar prender o Pedro, né? Mas essa viagem demora, né? Então vai demorar um tempo até eles chegarem no Brasil. E em maio de 1822, né, com vários decretos enviados pelo parlamento português mandando os oficiais que estavam ainda no Brasil prenderem o Pedro, né? O nosso querido Dom Pedro, ele vai falar assim, cara, só vale os decretos portugueses se eu permitir. Se eu não permitir, não vale nada essas cartas que eles estão mandando para vocês. É o famoso decreto do cumpra-se, né? Teria que ter o alvará, né, a aprovação do Dom Pedro para alguma medida do parlamento português valer no Brasil, tá certo? O que vai acontecer, né? A gente tem aí então tudo armado, né, já bonitinho, né? O Dom Pedro já se rebelou contra Portugal. Só que o Dom Pedro ele não conquistou ainda uma parcela muito importante da população, que é a parcela vicentista, né? Os burgueses vicentistas, a elite de Santos.
Santos tem uma tradição portuária muito forte, até hoje é o maior porto do Brasil, né, o Porto de Santos, e a gente tem essa elite que ainda não estava convencida, eles ainda não estavam gostando, não tinham vantagens para apoiar a independência nas mãos do Pedro, beleza? Aí o que vai acontecer? O Pedro, ele vai viajar, né, para Santos para tentar fazer esse convencimento, tá? A independência, como que ocorreu? Em junho de 1822, nosso querido Dom Pedro ele vai convocar uma constituinte, ou seja, ele quer uma constituição. Ué, mas a gente já tem uma constituição lá em Portugal, por que ele quer outra? Exatamente, ele quer fazer a independência, né? Esse foi o recado final. E aí agora as tropas portuguesas, que já estavam muito ensandecidas, né? Não foram respondidas as suas 52 cartas, não foram perceberam que quando ele pediu para ficar, ele já estava se rebelando contra Portugal, já consideram ele um inimigo, né? E aí agora as tropas portuguesas vão ser consideradas inimigas, porque elas estão atacando o Brasil, querendo então levar à força o Dom Pedro para Portugal, tá? E nesse meio tempo, o Dom Pedro, ele que não é tolo, vai lá para Santos tentar fazer uma aliança com a elite de Santos, tentar convencer essa elite que era muito poderosa e essencial, né, para fazer uma aliança, né, nacional, digamos assim. Ele vai para lá para tentar convencer a elite de Santos que ele era o cara da independência, né? Em setembro de 1822, as tropas portuguesas chegam finalmente no Rio de Janeiro. Demoraram tanto, né? Demoraram tanto, mas chegaram, né, em setembro de 1822 para prender o Pedro lá no Rio de Janeiro. O que vai acontecer é que o Dom Pedro, né, a esposa do Dom Pedro, da Leopoldina, né, da Áustria, de Habsburgo, e também o seu braço direito, José Bonifácio, eles estavam no Rio de Janeiro. E o Dom Pedro, ele estava lá em Santos, né? Ele estava em São Paulo. E aí eles vão mandar uma carta, né? Eles vão prender, né, a galera que tava lá tentando capturar o Pedro. Eles chegaram no Palácio Real e deram de cara com Leopoldina e com José Bonifácio. Leopoldina e José Bonifácio vão render essa galera, né? Esses militares acionam o exército, né, real, né, o exército do Dom Pedro, e eles vão mandar uma carta pro Dom Pedro. Cara, a hora é agora, né? O Dom Pedro, ele tava meio receoso ainda, mas sabe quando tu faz alguma coisa, mas tu vai fazendo assim, não sei se eu tô fazendo direito, mas tu vai fazendo, né? É o que o Dom Pedro tava fazendo. E aí, quando ele recebe a carta às margens do rio Ipiranga, um mensageiro do José Bonifácio chega para ele e dá a carta. Dizem as más línguas que ele estava efetuando o número 2, né, em uma moitinha, né, e aí quando ele recebe a carta, ele fala, ah, beleza, então vamos ter que ficar independente. E foi isso, né, basicamente foi isso, né, depois de uma semana ele volta para o Rio de Janeiro, ele rende, né, com a ajuda da sua defesa militar pessoal, ele rende os soldados que tinham vindo de Portugal, né, e aí a gente tem a independência do Brasil. Mas Bruno, isso é tão sem graça, né? Porque eu aprendi de um jeito diferente. Eu aprendi que às margens do rio Ipiranga, ele gritou independência ou morte, e assim estava proclamada a independência. Mas isso não aconteceu, tá? O grito do Ipiranga, ele nunca existiu, e você foi enganado a vida toda. Me desculpa, mas é a verdade, tá? As historiografias mais contundentes e mais aceitadas na comunidade historiográfica são as que dizem que não houve grito do Ipiranga, beleza? Então, por que raios fizeram essa história de grito do Ipiranga? Basicamente, o Brasil ele teve uma independência arranjada, né? E os outros países tiveram independência revolucionária. Então, para os latinos não ficarem rindo da cara do Brasil, inventou-se, né, uma história mais bonita, né, para não servir de chacota perante os latinos. Basicamente foi isso, tá, galera? Então foi só uma historinha, o grito do Ipiranga não existiu, tá? O que vai acontecer, né, depois de proclamada a independência, né, em setembro, né, setembro de 1822, aí, 7 de setembro, ó, aí a datinha aí, a gente vai ter, né, em dezembro, a coroação de Dom Pedro, que agora vai ser Dom Pedro I. E aí começa o primeiro reinado no Brasil, que vai de 1822 a 1831, tá? Quais que foram as características da nossa independência, que eu trouxe para vocês a primeira bandeira do Brasil Império, né, do Brasil independente. A nossa independência, né, ela foi
meio que foi uma independência meio sem graça, né, cara? A gente continuou tendo dependência econômica em relação à Inglaterra, principalmente depois, quando a gente vai ter a situação de ter que reconhecer o Brasil, a gente vai ter que pagar dinheiro para Portugal, pagar dinheiro para Inglaterra, né? Isso aí a gente vai ver com mais detalhes na aula de primeiro reinado, mas enfim, a gente vai acabar contraindo dívidas com a Inglaterra, né? A gente vai ter manutenção das estruturas sociais e econômicas, né? O escravismo agroexplotador, né? Focando no latifúndio, focando, né, nesse trabalho escravo. Então, não mudou nada para a sociedade, tá? Essa independência. Não houve participação popular, né? A gente não vai ter uma revolução, tá? O Dom Pedro, ele foi usado como quase que um fantoche. Por quê? Porque ele é o cara que ele tinha legitimidade, ele era filho do rei, né? Então, ele era uma figura que aglutinava interesse de fazer independência e legitimidade. Era o cara perfeito para a elite colocar no poder. Então, por isso que ele foi escolhido, tá? Ele foi quase que usado, né? A aliança de Dom Pedro com a elite foi uma aliança circunstancial para manter, né, os privilégios da elite, manter os privilégios aristocráticos aqui no Brasil, né? O meu querido professor de história, tá? O meu querido Rafael Benassi, pesquisa aí, ele falou uma frase que eu achei incrível, né? Que é sucinta e resume bem esse conteúdo. A independência foi feita para não mudar nada. Basicamente foi isso, foi toda uma articulação política para não ter, né, uma revolta popular, uma revolta de escravos, para não mudar nenhuma estrutura social. No fim, né, a consequência principal é a manutenção das características que o Brasil já tinha, tá? E a gente vai ter aqui, né, só uma mudança de nome. Não é mais Brasil Colônia, agora é Brasil Império. De 1822 a 1889, nós vamos vivenciar o período imperial do Brasil, né? Que vai ser composto por primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Mas isso é tema de uma próxima aula. Espero vocês lá, espero que tenham gostado. Comenta, compartilha, curte, enfim, ou descurte, né? Não dá dislike aí se não gostou. Me diz o porquê, né? Dá um feedback, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, né? O que tá gostando. E é isso. Valeu, beijão pra todos e é nóis sempre. Tamo junto.